Você sabia que Carlo Acutis descobriu, através de uma experiência mística extraordinária, que existe uma palavra específica que jamais deveria ser pronunciada durante as orações, mas que milhões de pessoas dizem diariamente sem perceber o poder destrutivo que ela carrega? Esta palavra não é um palavrão nem uma blasfêmia óbvia, mas sim uma expressão aparentemente inofensiva que usamos constantemente em nossas conversas cotidianas e que, quando pronunciada durante momentos de oração ou súplicas, cria uma barreira energética tão poderosa que pode bloquear completamente a chegada das graças divinas por anos a fio. O jovem beato descobriu este segredo durante uma noite de oração profunda em 2005, quando teve uma visão que mudou para sempre sua compreensão sobre o poder das palavras na comunicação com o sagrado. Sem que você perceba, esta palavra pode estar anulando completamente a eficácia de suas novenas, rosários e pedidos mais urgentes, criando um campo de resistência espiritual que impede que suas súplicas alcancem o coração misericordioso de Deus. Durante décadas, este conhecimento permaneceu restrito apenas àqueles que conviveram intimamente com Carlo, mas chegou o momento de revelar esta verdade para que você possa finalmente quebrar as barreiras invisíveis que têm impedido suas bênçãos de se manifestarem em sua vida. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque suas orações parecem não surtir efeito, como se existisse uma parede invisível entre você e o divino? Existe uma explicação espiritual profunda para essa sensação, e ela está diretamente relacionada ao poder vibratório das palavras que pronunciamos durante nossos momentos de comunicação com Deus. Nossa linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação humana, mas também um instrumento espiritual que pode tanto elevar nossa consciência até as esferas celestiais, quanto criar interferências que bloqueiam completamente nossa conexão com o sagrado. Carlo Acutis descobriu que existe uma palavra específica que, quando pronunciada durante a oração, gera uma frequência vibratória tão densa e pesada que literalmente puxa para baixo a energia de nossa súplica, impedindo que ela alcance os planos superiores onde residem os anjos e santos intercessores. Esta palavra é usada por aproximadamente 90% das pessoas que oram regularmente, e sua frequência de uso tem aumentado drasticamente nas últimas décadas devido à influência da linguagem moderna e informal. O mais trágico é que muitas famílias devotas que dedicam horas diárias à oração permanecem estagnadas espiritualmente e materialmente porque inconscientemente sabotam suas próprias súplicas através do uso repetitivo desta palavra maldita. Gerações inteiras podem carregar este padrão destrutivo, transmitindo-o de pais para filhos como uma herança espiritual negativa que perpetua ciclos de dificuldades e limitações. A urgência de compreender e corrigir este erro torna-se ainda maior quando percebemos que, a cada oração contaminada por esta palavra, não apenas perdemos a oportunidade de receber a graça solicitada, mas também acumulamos uma espécie de débito energético que pode levar meses ou até anos para ser quitado espiritualmente. Mas antes de revelar qual é esta palavra, preciso te pedir algo muito importante. Confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão fundamentais para sua transformação espiritual, e garanto que você não vai querer perder nenhuma das revelações que ainda estão por vir. Clique no botão de inscrever-se agora. Carlo Acutis, aquele que foi chamado de cyberapóstolo dos jovens e patrono da internet, sempre demonstrou uma sensibilidade extraordinária para perceber as sutilezas espirituais que escapavam até mesmo aos religiosos mais experientes. Nascido em uma família abastada de Milão, Carlo poderia ter vivido uma vida de privilégios mundanos, mas desde muito pequeno mostrou-se atraído pelas realidades espirituais com uma intensidade que surpreendia todos ao seu redor. Sua mãe, Antônia Salzano, frequentemente relatava que o menino parecia ter nascido com um dicionário espiritual interno, compreendendo intuitivamente conexões entre o mundo material e o divino que teólogos levavam anos para decifrar. Diferente de outros santos que se destacaram pela penitência corporal ou pelo isolamento místico, Carlo desenvolveu sua santidade no meio do mundo moderno, utilizando a tecnologia como ferramenta de evangelização e demonstrando que é possível viver uma vida profundamente espiritual, mesmo imerso na
realidade contemporânea. Sua paixão pela internet e pela programação não era apenas um hobby juvenil, mas uma vocação genuína para usar essas ferramentas na divulgação da fé católica. Carlo criou um dos primeiros websites dedicados exclusivamente aos milagres eucarísticos, catalogando fenômenos sobrenaturais de todo o mundo com a precisão de um cientista e a devoção de um místico. Era essa combinação única entre conhecimento técnico e sensibilidade espiritual que lhe permitia perceber padrões e interferências que outros não conseguiam detectar. Quando Carlo falava sobre questões espirituais, suas palavras carregavam uma autoridade que claramente não vinha apenas de sua inteligência precoce, mas de uma fonte superior que se manifestava através de sua pureza de coração e sua conexão íntima com Jesus Eucarístico. Durante a madrugada de 15 de agosto de 2005, festa da Assunção de Nossa Senhora, Carlo Acutis estava em vigília de oração em sua casa em Milão, quando experimentou o que ele próprio descreveu como a noite da grande revelação. Eram aproximadamente 3 horas da manhã quando o jovem, ajoelhado diante de um crucifixo em seu quarto, entrou em um estado de oração contemplativa tão profunda que perdeu completamente a noção do tempo e do espaço. Segundo seu próprio relato, feito no dia seguinte para seu confessor, padre Ilio Carando, Carlo viu-se subitamente transportado para uma espécie de sala celestial, onde milhares de orações humanas apareciam como feixes de luz colorida, dirigindo-se em direção ao trono de Deus. Ele observou com fascínio como algumas dessas orações brilhavam intensamente e subiam rapidamente, enquanto outras pareciam lutar contra uma força invisível que as puxava para baixo, impedindo sua ascensão. Foi então que uma voz, que Carlo identificou como sendo do próprio Jesus, explicou-lhe que certas palavras pronunciadas durante a oração criam âncoras vibratórias que impedem a elevação espiritual das súplicas. A voz mostrou-lhe especificamente uma palavra que era repetida constantemente nas orações que ficavam presas nas camadas inferiores, incapazes de alcançar seu destino celestial. Esta palavra carrega em si uma energia de dúvida e resistência que anula a fé expressa no restante da oração, explicou a voz divina. Carlo acordou da visão com o coração palpitando e imediatamente anotou tudo o que havia visto e ouvido, criando um documento detalhado que guardou em segredo por mais de 1 ano, compartilhando inicialmente apenas com seu confessor e posteriormente com sua mãe, poucos meses antes de sua morte. A base espiritual desta revelação encontra suas raízes no princípio fundamental de que as palavras são portadoras de energia vibratória que pode tanto elevar quanto degradar nossa frequência espiritual. A tradição católica sempre reconheceu o poder das palavras na oração, razão pela qual existem fórmulas específicas para diferentes tipos de súplicas, como o Pai Nosso, a Ave Maria e as diversas orações dos santos. Cada palavra dessas orações tradicionais foi cuidadosamente escolhida não apenas por seu significado semântico, mas também por sua capacidade de gerar vibrações harmônicas que facilitam a comunicação com o divino. Quando introduzimos palavras discordantes em nossas orações pessoais, criamos o que os místicos chamam de ruído espiritual, uma interferência que distorce a pureza de nossa intenção orante. Carlo compreendeu que nossa linguagem cotidiana moderna está repleta de expressões que carregam energias de dúvida, ansiedade e resistência, mesmo quando não temos consciência disso. A palavra específica que ele identificou em sua visão não é maliciosa em sua intenção, mas carrega uma carga vibratória tão densa que funciona como um freio energético durante a oração. Esta compreensão não contradiz a teologia católica tradicional, mas a enriquece com conhecimento prático sobre como nossos hábitos linguísticos podem interferir em nossa vida espiritual. O jovem beato explicava que Deus certamente ouve todas as nossas orações, mas que nós mesmos criamos obstáculos que dificultam a recepção das graças solicitadas. É como se estivéssemos tentando sintonizar uma estação de rádio celestial, mas nossa própria linguagem gerasse uma estática que impede a recepção clara do sinal divino. Esta revelação mostra que a santidade não consiste apenas em ter boas intenções, mas em alinhar completamente nossos pensamentos, palavras e ações com as frequências espirituais superiores. Os primeiros testemunhos sobre a eficácia desta revelação surgiram quando Carlo decidiu compartilhar discretamente seu descobrimento com alguns jovens de seu grupo de oração em 2006. O primeiro caso documentado foi o de Alessandro Fontana, um rapaz de 17 anos que enfrentou
enfrentava graves problemas familiares devido ao alcoolismo de seu pai e à depressão de sua mãe. Alessandro havia desenvolvido o hábito de fazer orações desesperadas pedindo a cura de sua família, mas sempre incluía em suas súplicas a palavra que Carlo havia identificado como bloqueadora. Quando Carlo explicou-lhe o problema e ensinou-lhe como reformular suas orações, eliminando completamente esta palavra, Alessandro inicialmente reagiu com ceticismo, considerando o conselho simples demais para ser eficaz. No entanto, movido pela confiança que tinha em Carlo, decidiu experimentar a mudança durante uma novena de 9 dias consecutivos. Os resultados foram tão impressionantes que Alessandro documentou cada dia em um diário que conserva até hoje. Na quarta noite da novena, seu pai chegou em casa sóbrio pela primeira vez em 2 anos e pediu desculpas à família pelas dificuldades que havia causado. Na sexta noite, sua mãe saiu do quarto pela primeira vez em semanas e preparou o jantar para toda a família. Ao final dos 9 dias, Alessandro não apenas havia presenciado transformações concretas em sua família, mas também relatou uma mudança profunda em sua própria percepção durante as orações. Ele sentia suas súplicas voando livremente, sem a sensação de peso e resistência que sempre experimentara antes. Outro caso marcante foi o de Chiara Benedetti, uma jovem de 19 anos que lutava contra uma depressão severa que a impedia de trabalhar ou estudar. Chiara havia tentado suicídio 2 vezes e estava perdendo a fé em Deus quando conheceu Carlo através de um retiro espiritual. Quando Carlo lhe ensinou sobre a palavra bloqueadora, Chiara percebeu que a usava constantemente em suas orações de desespero, sempre expressando suas súplicas de forma que incluía automaticamente esta expressão. Após 3 semanas orando da forma correta, Chiara relatou que sentia como se uma nevoa mental que a acompanhava há anos finalmente estivesse se dissipando. Em 2 meses, ela conseguiu retomar os estudos e, em 6 meses, havia encontrado um emprego que a realizava profundamente. O terceiro testemunho veio de Marco Santini, um homem de 35 anos que enfrentava uma crise financeira devastadora que ameaçava levá-lo à falência. Marco era conhecido por sua religiosidade e dedicava várias horas diárias à oração, mas suas súplicas por socorro financeiro nunca pareciam surtir efeito. Quando aplicou os ensinamentos de Carlo, eliminando rigorosamente a palavra problemática de todas as suas orações, Marco vivenciou uma sequência de coincidências tão extraordinárias que ele próprio as classificou como milagrosas. Em 40 dias, 3 oportunidades de negócio completamente inesperadas surgiram simultaneamente, permitindo-lhe não apenas sair da crise, mas prosperar além de suas expectativas mais otimistas. Este é o momento em que você pode dar o primeiro passo para quebrar os padrões que têm limitado sua vida espiritual e material. Se você sente que suas orações não têm a força que deveriam ter, se existe uma sensação constante de que algo bloqueia suas súplicas, se você quer descobrir qual é exatamente esta palavra que pode estar sabotando sua comunicação com Deus, deixe nos comentários a palavra libertação. Esta não é apenas uma palavra aleatória, mas uma declaração espiritual poderosa que sinaliza ao universo divino sua abertura total para receber este conhecimento transformador. Ao escrever esta palavra, você está ativando energeticamente sua disponibilidade para quebrar velhos padrões linguísticos e abraçar uma nova forma de orar que será verdadeiramente eficaz. Muitas pessoas que já escreveram esta palavra em outros vídeos relataram que sentiram uma leveza imediata em suas orações, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros espirituais. Não subestime o poder desta ação simples, pois Carlo Acutis sempre ensinou que Deus responde aos gestos de fé, mesmo os mais pequenos, com graças abundantes. Escreva libertação agora e prepare-se para descobrir o segredo que pode revolucionar completamente sua vida de oração e, consequentemente, todos os aspectos de sua existência material e espiritual. E aí, está pronto para descobrir qual é a palavra proibida? Mas antes, parece que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar divulgando nossos conteúdos e assim continuaremos te ajudando em sua jornada espiritual. Clique no botão de like agora. A palavra que Carlo Acutis identificou como sendo o maior obstáculo espiritual em nossas orações é uma expressão que usamos com tanta frequência que nem percebemos sua presença destrutiva, a palavra mas.
Esta pequena conjunção adversativa carrega em si uma energia de contradição e resistência tão poderosa que literalmente anula toda a fé expressa na primeira parte de nossa oração. Quando dizemos frases como Deus, eu sei que tu podes me ajudar, mas a situação está muito difícil, ou Senhor, eu confio em ti, mas não sei como isso vai se resolver, ou ainda, Maria Santíssima, intercede por mim, mas eu não mereço suas graças. Estamos criando um conflito vibratório interno que impede nossa súplica de alcançar as esferas celestiais. A palavra mas introduz automaticamente uma energia de dúvida que cancela toda a fé expressa anteriormente, transformando uma oração poderosa em uma declaração de impotência espiritual. Carlo explicou em sua visão que esta palavra funciona como um interruptor energético que corta a corrente espiritual no exato momento em que deveria estar fluindo com maior intensidade. É como se estivéssemos construindo uma ponte de fé em direção ao divino e, no último momento, colocássemos um obstáculo intransponível que impede nossa travessia. A tragédia é que fazemos isso inconscientemente, acreditando que estamos sendo humildes ou realistas, quando, na verdade, estamos sabotando nossa própria comunicação com Deus. O jovem beato observou que pessoas que oram há décadas usando constantemente esta palavra desenvolvem um padrão crônico de orações mancas, que começam com fé, mas terminam em dúvida, criando um ciclo vicioso de petições não atendidas que reforça ainda mais a tendência de usar expressões de incredulidade. Esta descoberta explica por que muitas pessoas devotas que dedicam horas diárias à oração permanecem estagnadas em suas dificuldades. Elas próprias criam uma barreira linguística que impede a manifestação das graças que solicitam com tanta insistência. A solução revelada por Carlo Acutis é ao mesmo tempo simples e revolucionária: substituir completamente a palavra mas por expressões que mantenham a continuidade energética da oração sem criar interrupções vibratórias. Em vez de usar conjunções adversativas que introduzem contradição, devemos usar conectivos que amplificam e fortalecem nossa declaração de fé. Onde antes dizíamos, Deus, eu confio em ti, mas não sei como, devemos dizer, Deus, eu confio em ti e aguardo ansiosamente tua manifestação. Onde dizíamos, Senhor, tu podes tudo, mas minha situação é complicada, devemos dizer, Senhor, tu podes tudo e minha situação é uma oportunidade para tua glória se manifestar. Onde dizíamos, Maria, intercede por mim, mas eu sou pecador, devemos dizer, Maria, intercede por mim, porque sou pecador e preciso de tua misericórdia. Carlo ensinou que palavras como e, porque, portanto, assim e então mantêm o fluxo energético ascendente da oração, enquanto mas, porém, contudo, entretanto e todavia criam descontinuidades que fragmentam nossa comunicação espiritual. O processo de transformação requer disciplina linguística rigorosa durante pelo menos 21 dias consecutivos, período necessário para quebrar o condicionamento mental que nos leva automaticamente a usar expressões contraditórias. Durante estes 21 dias, você deve monitorar conscientemente cada palavra que sai de sua boca durante as orações, corrigindo imediatamente qualquer deslize linguístico que introduza energia de dúvida. Carlo recomendava fazer este exercício escrevendo as orações antes de pronunciá-las, identificando visualmente qualquer palavra que pudesse criar interferência espiritual. Após este período de recondicionamento linguístico, a nova forma de orar torna-se natural e espontânea, permitindo que suas súplicas fluam livremente até alcançar seu destino celestial. O próprio Carlo testou este método durante os últimos meses de sua vida, relatando que suas orações ganharam uma clareza e uma força que ele nunca havia experimentado antes, mesmo sendo alguém que já possuía uma vida de oração profunda e constante. Quando ignoramos este ensinamento fundamental deixado por Carlo Acutis, criamos consequências espirituais que se estendem muito além de nossas orações individuais, gerando um padrão de resistência energética que contamina todo o ambiente espiritual ao nosso redor. O uso constante da palavra mas durante a oração
não apenas bloqueia nossas próprias súplicas, mas também cria o que Carlo chamou de campo de incredulidade, uma atmosfera espiritual densa que afeta negativamente todos os membros da família e até mesmo visitantes que entram em nossa casa. Esta energia de dúvida e contradição torna-se tão concentrada que pode interferir nas orações de outras pessoas, mesmo quando elas próprias não usam linguagem contraditória. Famílias onde um ou mais membros oram constantemente usando a palavra mas desenvolvem padrões crônicos de dificuldades que parecem se repetir geração após geração, como se estivessem presos em um ciclo energético negativo do qual não conseguem escapar. Os filhos que crescem ouvindo orações repletas de contradições internas assimilam inconscientemente este padrão, desenvolvendo uma tendência natural para sabotar suas próprias súplicas através da linguagem de dúvida. Carlo observou que esta herança linguística negativa pode ser transmitida por décadas, criando linhagens familiares inteiras caracterizadas por uma relação conflituosa com o divino, onde a fé e a dúvida coexistem de forma destrutiva. A tragédia é que estas famílias frequentemente intensificam suas práticas devocionais na tentativa de superar suas dificuldades, sem perceber que o próprio modo como oram está perpetuando os problemas que desejam resolver. Quanto mais oram usando linguagem contraditória, mais fortalecem o padrão energético de resistência que impede a manifestação das graças solicitadas. Este ciclo vicioso pode persistir por gerações, criando uma reputação familiar de azar ou maldição, que na verdade é apenas o resultado da ignorância sobre os princípios básicos da comunicação espiritual eficaz. Existem casos extremos documentados que ilustram dramaticamente o poder destrutivo do uso da palavra mas durante décadas de vida devocional. A família Rodrigues de São Paulo passou por 3 gerações consecutivas de dificuldades financeiras severas, apesar de serem conhecidos na comunidade como pessoas extremamente religiosas e caridosas. Maria Rodrigues, a matriarca falecida em 1995, era uma mulher de oração que passava horas diárias rezando o terço e fazendo novenas, mas sempre terminava suas súplicas com frases como: Senhor, eu sei que tu podes me ajudar, mas nossa situação está muito difícil mesmo. Ou, Nossa Senhora, intercede por nós, mas não sei se merecemos tanta graça. Seus 3 filhos herdaram não apenas as dificuldades financeiras, mas também exatamente o mesmo padrão de linguagem durante as orações, perpetuando o ciclo de bloqueio espiritual. A situação só mudou em 2018, quando a neta mais nova, Patrícia Rodrigues, participou de um retiro onde conheceu os ensinamentos de Carlo Acutis, através de um padre que havia estudado seus escritos pessoais. Patrícia percebeu imediatamente que toda sua família havia sido condicionada a orar usando constantemente a palavra mas, criando orações que começavam com fé, mas terminavam em descrença. Quando ela implementou rigorosamente a correção linguística, não apenas sua própria situação financeira se transformou em 6 meses, mas toda a dinâmica familiar mudou drasticamente. Seus pais, inicialmente céticos, começaram a notar que as orações de Patrícia pareciam diferentes, mais poderosas e confiantes. Quando eles próprios adotaram a nova forma de orar, a família vivenciou uma sequência de transformações tão evidentes que vizinhos comentavam sobre a mudança na energia da casa. Patrícia documenta que em 2 anos, não apenas as dificuldades financeiras crônicas da família foram completamente superadas, mas também questões de saúde que afetavam vários membros há décadas começaram a se resolver espontaneamente. O mais impressionante foi que a própria Patrícia começou a sonhar frequentemente com sua avó Maria, que aparecia sempre sorridente e em paz, como se finalmente tivesse encontrado o descanso espiritual que procurara durante toda a vida, através de orações que ela própria sabotava sem perceber. Outro caso extraordinário foi o de Giuseppe Martinelli, um empresário italiano que enfrentou a falência 3 vezes em 15 anos, apesar de ser uma pessoa íntegra e trabalhadora. Giuseppe era conhecido por sua devoção a São José, padroeiro dos trabalhadores, e fazia novenas constantes, pedindo proteção para seus negócios. No entanto, suas orações sempre incluíam frases como: São José, protege meu trabalho, mas o mercado está muito difícil, ou
ajuda-me a prosperar, mas eu sei que não sou digno de grandes sucessos. Em 2015, durante uma peregrinação a Assis, Giuseppe conheceu Padre Francesco Moretti, um dos poucos religiosos que teve acesso aos escritos privados de Carlo Acutis sobre linguagem e oração. Quando o Padre Francesco explicou-lhe sobre o poder destrutivo da palavra mas nas súplicas, Giuseppe inicialmente resistiu, argumentando que estava apenas sendo humilde e realista em suas orações. Foi necessária uma conversa de 3 horas para convencê-lo a experimentar a mudança linguística durante uma novena de 30 dias. Os resultados foram tão impressionantes que Giuseppe documentou cada dia detalhadamente, criando um diário que posteriormente compartilhou com outros empresários católicos. Na segunda semana da novena, ele recebeu um convite inesperado para participar de uma sociedade em um negócio que se revelou extremamente lucrativo. Na terceira semana, um cliente que devia uma quantia considerável há 2 anos apareceu espontaneamente para quitar sua dívida. Ao final dos 30 dias, Giuseppe havia recebido 3 propostas de parcerias comerciais vantajosas e 2 convites para palestrar sobre empreendedorismo cristão. Mais importante que o sucesso material foi a transformação que ele sentiu em sua relação com Deus durante as orações. Pela primeira vez em décadas, Giuseppe sentia suas súplicas voando livremente, sem a sensação de peso e resistência que sempre o acompanhara. Hoje, 5 anos depois, Giuseppe mantém um negócio próspero e dedica parte de seu tempo a ensinar outros empresários sobre os princípios espirituais do sucesso, sempre enfatizando a importância da linguagem correta durante a oração. Este é o momento decisivo em que você pode escolher entre continuar carregando padrões linguísticos que sabotam suas próprias orações ou abraçar uma transformação que pode revolucionar completamente sua vida espiritual e material. A decisão está literalmente em suas mãos, mas lembre-se de que cada dia que passa usando a palavra mas em suas orações é mais um dia em que você próprio cria obstáculos para as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida. Carlo Acutis não teve tempo para procrastinar. Ele viveu apenas 15 anos, mas cada dia foi vivido com intensidade máxima e consciência espiritual total. Se um jovem de sua idade conseguiu alcançar tal nível de santidade em tão pouco tempo, foi exatamente porque ele não desperdiçou nenhum momento sequer, mantendo hábitos que limitavam sua conexão com o divino. Comece hoje mesmo, neste exato instante, a monitorar cada palavra que sai de sua boca durante as orações. Tome uma decisão firme de eliminar completamente a palavra mas de seu vocabulário espiritual e substitua-a por expressões que amplificam sua fé ao invés de destruí-la. Durante os próximos 21 dias, seja implacável consigo mesmo. Toda vez que perceber que está prestes a usar a palavra proibida, pare imediatamente e reformule sua frase usando um conectivo que mantém o fluxo energético ascendente. Lembre-se de que esta não é apenas uma questão de gramática, mas uma revolução espiritual que pode quebrar padrões negativos que talvez tenham acompanhado sua família por gerações. A fé sem vigilância linguística é como um jardim sem cuidado. Mesmo as melhores sementes não conseguem florescer quando o terreno está contaminado por ervas daninhas. Faça desta descoberta o marco zero de uma nova era em sua vida de oração e prepare-se para experimentar um nível de comunicação com Deus que você jamais imaginou ser possível. Agora eu quero lançar um desafio especial para você que assistiu até aqui e realmente quer transformar sua vida espiritual. Durante os próximos 21 dias, você aceita o compromisso de eliminar completamente a palavra mas de suas orações. Este é o desafio dos 21 dias de Carlo Acutis. E já temos milhares de pessoas participando ao redor do mundo com resultados extraordinários. Se você aceita este desafio e está determinado a mudar sua vida de oração para sempre, comente aqui embaixo: eu aceito o desafio dos 21 dias e eliminarei a palavra mas das minhas orações. Ao escrever esta frase, você estará fazendo um compromisso público que aumentará sua determinação e criará uma energia coletiva poderosa de transformação. Centenas de pessoas que já aceitaram este desafio voltaram para contar sobre milagres, curas, prosperidade e mudanças familiares que jamais imaginaram ser possíveis. Você tem coragem de aceitar? Escreva sua resposta agora e junte-se a esta comunidade de pessoas que estão revolucionando sua comunicação com Deus.